Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego, mais um dia de leitura e discussão, mais um dia onde estaremos com Pedagogia do Movimento Sem Terra, livro escrito pela Roseli Salete Caldarte e publicado pela Expressão Popular. Salve, salve, editora parceira aí, fundamental para esse processo e a publicação desse livro. Bom, gente, a gente está dando então continuidade ao debate que já vinha sendo feito pela Roseli Salete Caldarte, que a gente está destrinchando um pouco dos elementos pedagógicos, socioculturais, enfim, vocês vão ver que a gente começa, inclusive, falando sobre isso no episódio de hoje. No episódio passado, a gente falou muito sobre a questão do marxismo, a questão do socialismo. E hoje a gente dá continuidade para isso, falando mais especificamente sobre os elementos da teoria pedagógica. E agora sim, encerrando esse primeiro capítulo, né? Cujo nome é Um Olhar sobre o Sem Terra e o MST, tá? Então, a gente ainda está olhando muito, eu acredito que esse livro, ele tem uma questão metodológica que é bem interessante, que ele nasce de uma pesquisa da Roseli Salete Caldarte, né? E da luta e militância do MST e dela enquanto pedagoga do MST, né? Então, essas coisas, elas se dialogam. Então, vocês vão ver que a gente tem agora um pouco, que é um olhar sobre o Sem Terra e o MST, que é meio que a pesquisa dela. É isso que ela está olhando. E ele prepara para a gente discutir o próximo capítulo, eu já adianto isso aqui que eu achei que é interessante, que agora sim a gente tem um desenho para onde a gente vai, que é sobre a formação desse sem terra e o movimento sociocultural, que aí é o maior capítulo, que aí é o livro onde ela vai destrinchar efetivamente um pouco do que está sendo apresentado aqui e trazendo diversos outros elementos para inundar a nossa percepção, né? Óbvio, tem muita gente aqui que vive em assentamento, que mora em assentamento, que luta em assentamento, que dialoga, que faz algum tipo de trabalho conjunto. Muita gente que é do MST em outras áreas que não são as áreas dos assentados e acampados, né? Até sempre bom lembrar disso, né? Então eu sei que muita gente já entende até muito melhor e às vezes muito melhor do que eu. Eu acredito que o que o livro faz para nós é dar essa aproximada, essa visualização de tipo, sabe aquilo lá que você experienciou, aquilo lá que você viveu? Então, isso surge a partir de tal elemento, que é uma coisa que é muito presente no MST, que é esse resgate cultural da memória e da história que a gente já veio trabalhando. E para quem não conhece, é óbvio, para quem tem essa visão de fora, a gente ouve a galera falar muita merda, né? E aí é importante a gente também ter essa dimensão, que uma dimensão que não porque a Roseli está prevendo isso, está presumindo isso, até porque ela escreveu 22 anos atrás, estava sendo publicado esse livro, né? 22 anos atrás, ela não sabe o que a gente já está dizendo agora. Mas, pela própria história e cultura, pelos elementos que ela traz, a gente já bate em várias questões que são colocadas por gente de fora e que não tem nada a ver, tá? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. A gente tem este projeto de leitura e discussão. A gente tem um projeto aqui no YouTube também, que a gente discute lei de drogas, encarceramento em massa e violência penal. E a gente tem no nosso podcast, que vai estar na descrição aí, episódios onde a gente discute a América Latina e alguns episódios são gravados com convidados, tá? Inclusive, vai ter gravação essa semana se tudo der certo. Tem que confirmar isso daí, mas acho que vai ter sim, tá bom? Enfim, vai ser bem interessante, bem legal, então acompanhe todos esses projetos. Para ficar por dentro de tudo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, essas coisinhas. Segue nas redes sociais. Quiser apoiar nosso projeto, tem o nosso Pix e o nosso apoio coletivo, que vão estar passando aí. Lembrando, cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego da Autonomia, que dá 20% de desconto. Lembrando que nosso livro está disponível no site da Clio Operária, que é o Por uma Inclusão da Sociologia. Postei uma fotinha ontem, inclusive, com uma frase do livro. E também lembrar vocês que a gente está na Clio Operária, uma revista muito massa, uma revista muito braba. Você que não acompanha a Clio, por favor, cola lá, dá essa moral, tá? Tenho que colocar novos elementos, tá? Sigam a abertura editorial, que semana que vem tem coisa, tá? Vou até... Olha isso, gente. Já esquecendo. Calma lá. A gente tá usando... Vocês vão ver isso, a gente vai mudando ao vivo, né? Porque é a editora que a gente tá fazendo parte. Nossa editora. Abertura editorial.
arroba abertura editorial. Nossa, vai ficar coisa pra caramba, né? Vamos ver se tá certo agora, rapidamente. Vamos lá, tá rodando aqui embaixo e eu já entro na discussão do livro, tá? Enquanto isso, queria lembrar vocês que vocês podem acessar o PDF pelo link que está na descrição, né? Que são acessar o Drive, nosso Drive, que tem vários outros livros, e um deles é esse, que vai estar lá no Pedagogia do Movimento Sem Terra, que é o nome do livro, tá? E aí, quando vocês clicarem lá, vai abrir o PDF que eu vou trazer aqui na tela para vocês. Eu só estou conferindo aqui se ele já atualizou. Nossa editora, abertura editorial, tá? Perfeito, excelente. Já tá aí, tá no mundo, tá? Compartilhar a tela. Eu já estou aqui aberto, né, até porque eu já estava gravando para vocês o episódio anterior, que já está disponível. E aí, agora sim, a gente entra para discutir os elementos da teoria pedagógica. E essa é a terceira fonte de constituição do olhar sobre o MST que a autora propõe nesse trabalho. São os elementos da teoria pedagógica presentes na tentativa de compreender o sentido sociocultural e educativo do MST, e que permitirão depois refletir também sobre o lugar da escola dentro da dinâmica social e política que produz esse sentido. A gente então não vai olhar só para a formação do Sem Terra, para os elementos que constituem sociocultural e educativamente o MST, mas também olhar para a dinâmica da escola em um olhar social e político. Existe uma determinada tradição na pedagogia que nos permite olhar para o processo de formação do Sem Terra como um processo educativo. E mais, que nos convida a pensar na escola como um dos momentos deste processo. Para quem quiser estudar um pouco sobre por onde se formou a educação no MST, blá, 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 eu recomendo, como sempre, eu acho que ele já está até aqui separado, porque eu sempre pego ele. Não está aqui separado. Aqui. O livro, também pela expressão popular, da Marlene Ribeiro, tá? Que é o movimento camponês, trabalho e educação, liberdade, autonomia, emancipação, princípios /fins da formação humana, que ela passa sobre as teorias, inclusive da JOC, né, que é a Juventude Católica, que é uma das fontes que ajuda a fundar o MST. Enfim, aí passa sobre as teorias pedagógicas que antecedem e discute o que é emancipação e o que é liberdade, o que é autonomia para vários desses movimentos e como isso chega a se desenvolver no MST a partir do marxismo, tá? Então, assim, o marxismo, ele não é tipo assim, não, é porque a galera é rebelde, porque a galera é revoltosa, sim, pura e simplesmente. Mas existe todo um debate, existe toda uma construção, toda uma série de eventos, fatos, acontecimentos e de pessoas que estiveram ali dialogando, debatendo, tomando terra, ocupando terra, né? Retomando terra para isso acontecer. Eu acho isso muito importante. Então eu recomendo esse outro livro. Isso quer dizer que, inserida nessa abordagem, não considero que estarei entrando no âmbito da discussão pedagógica somente quando começar a tratar da educação escolar entre os sem terra. Se assim fosse, a análise dos processos educativos que se desenvolvem nessas escolas certamente ficaria muito empobrecida, incorreta até. Os principais elementos da teoria pedagógica que destaco neste momento. Agora, ela vai dar uma primeira abertura. Novamente, isso daqui, para mim, é o trabalho, para mim, né, da visão de fora. Assim. Aqui é o trabalho que ela publica. No próximo capítulo, a gente vai desenvolver exatamente isso. Mas de uma forma pela qual eu espero que vocês nem imaginem, porque o bagulho é muito louco. Então, o primeiro elemento. Ao fazer a abordagem do sentido educativo de um movimento ou de uma prática social, estamos no âmbito de uma determinada concepção de educação e de teoria pedagógica que retoma suas reflexões de origem. Primeiro ponto. Uma reflexão dessa perspectiva, embora em outro contexto de discussão, foi formulada por Miguel Arroyo no texto Trabalho, Educação e Teoria Pedagógica. Isso daí está no livro organizado pelo Gaudêncio Frigoto, Educação e Crise do Trabalho. O Gaudêncio, ele está presente em outros dois importantes trabalhos, tá? Se eu não me engano, é esse daqui. Esse daqui está a Roseli. Esse outro está a Roseli, que é o MST Universidade de Pesquisa, outro livraço que eu sempre trago. Esse daqui está o Gaudêncio Frigoto, só que esse é um texto só da Roseli, que é o MST Educação do Campo. E tem... não, esse daqui é do Alfio, tá? Não é do Gaudêncio. Enfim, são esses dois outros que eu tenho que envolvem essa discussão, né? Mas só para vocês sacarem que o Miguel, a Roseli e o Gaudêncio estão muito próximos, porque é uma galera que está discutindo pedagogia desde a formação da pedagogia do Movimento Sem Terra, né? Então é bem interessante a gente ter essas três pessoas que são pessoas que escrevem muito, enfim, faz parte do processo pedagógico, acredito, né? Um constante de debates, de artigos, eles juntam muita gente para escrever junto com eles. Tem muitos livros que são organizados por eles e tem muitas participações, né?
Segundo Arroyo, quando nos preocupamos em compreender a dimensão educativa ou formadora, seja dos processos de trabalho, do movimento social ou da dinâmica cultural, estamos recuperando algumas matrizes que são constitutivas da teoria pedagógica e dirigindo o foco da nossa reflexão para aquilo que deve ser o cerne dessa teoria. Então, a perspectiva pedagógica, ela se constrói enquanto se constrói uma teoria, tá ligado? Eu acho que isso é um movimento muito interessante quando a gente pensa que isso parte de um movimento social, porque o próprio movimento vai formulando suas bases teóricas conforme vai desenvolvendo isso. Por isso que são importantes os encontros nacionais, estaduais, regionais que o MST promove, por exemplo. Na Teia dos Povos, para quem acompanha, só para dar um exemplo paralelo que mostra que é uma atividade constante a ser feita, a gente tem aí as jornadas, né? As pré-jornadas e as jornadas, que elas fazem muito desse papel. Agora, esse último final de semana e a semana passada, estava tendo a Jornada das Mulheres, né? O Encontro Nacional das Mulheres. Pesqueiras, marisqueiras, catadoras, coletoras, indígenas, negras, quilombolas, acampadas, assentadas, enfim. E faz parte desse movimento, né? E isso ajuda o próprio, né, no caso ali não é um movimento, é uma articulação, mas ajuda o movimento das coisas a se atualizar conforme as lutas vão se atualizando, conforme novas teorias vão dando certo, conforme novas teorias vão dando errado. Você vai ali, olha e fala, ó, gente, a gente fez tal coisa, não funcionou, a gente fez tal coisa, funcionou, e aí a gente conseguiu ligar ali, tal pessoa já começou a fazer de tal jeito, e aí tem essa adaptação, e aí as coisas começam a rolar. Ao afirmarmos que essas realidades são educativas, estamos voltando nosso refletir pedagógico para o próprio ponto de origem da pedagogia moderna, para a ideia de que os seres humanos não nascem prontos de acordo com o projeto da natureza ou de qualquer deus ou arquiteto extra-humano, mas que se tornam humanos e eles próprios definem a tentativa de influir no seu desenvolvimento. A humanização como projeto, como telos, como pedagogia, é o ponto de partida de toda ação pedagógica fora ou dentro da escola. E aí, Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa. E é muito louco, né? Eu tô grifando até essa parte em itálico, porque me lembra muito a lógica fanoniana, né? Porque a lógica fanoniana da violência enquanto humanização é uma violência que ela não se resume a pegar em armas e ir para cima de quem te oprime, né? Mas é uma violência de você quebrar ideologicamente, culturalmente, às vezes fisicamente, porque se torna uma necessidade quem te oprime, num processo de humanização. Ou seja, é justamente isso, a gente não nasce pronto, mas essas coisas elas vão acontecendo. Principalmente numa sociedade que ela faz a gente não ser humano. Se ela faz isso, a gente vai ter que se tornar humano. Por isso, não nasce mulher, torna-se mulher, não se nasce negro, torna-se negro. É uma relação, inclusive, entre o que a sociedade propõe e como a gente contra-ataca, né? Muitas definições vão ser feitas pela própria sociedade de sujeição, né? E outras a gente vai conseguir adaptar para a libertação. Eu estava estudando, eu estou lendo um livro sobre o pan-africanismo do Hakim Adi, livraço. Mário Soares Neto, foda você ter trazido esse livro aqui para o Brasil. Valeu, galera da UFBA, o FBA, Federal da Bahia, me chamem aí, vamos trocar uma ideia. Porque faz esse movimento, né, de olhar, por exemplo, como black vem para substituir outras palavras que traziam uma definição muito próxima. E em determinado momento, o Black Power ele para de ser uma coisa só para o negro e ele passa a ser uma coisa muito mais englobadora de todos os grupos denominados não brancos, ou pessoas de cor, ou pessoas racializadas, enfim, por aí vai. Enfim, só para dar um exemplo, né, de como essa humanidade ela pode ser construída e como essas coisas são desenvolvidas. A gente não é estático, a gente não nasce e morre pronto. Embora o sistema queira que a gente pense assim, óbvio. Isso faz parte da alienação, blá blá blá, e por aí vai. Isso quer dizer que, ao tratarmos de processos ou de práticas educativas, seja em um sentido mais amplo ou no sentido mais restrito da educação escolar, estamos no âmbito da questão de como a humanidade se faz a si mesma, em cada lugar, em cada tempo histórico. Estamos discutindo o ser humano e como é possível conformá-lo a um determinado modo de ser no mundo. Ao trazermos de volta essa reflexão de origem, abrimos novamente o caminho para construir novas respostas para perguntas sobre como acontece e como pode ser provocado esse processo de humanização. Isso pode trazer junto a ideia da historicidade das práticas pedagógicas e de um papel ativo de educadoras e educadores nas escolhas pedagógicas e no processo de produção de um sentido mais ou menos pleno de humanidade em seus educandos.
o que também dependerá da própria inserção em um conjunto mais amplo de práticas sociais e educativas. Então, isso torna a prática pedagógica, e reparem, a prática pedagógica não é ensinar a ler e escrever. Isso daí, em determinado momento, em certos aspectos, em determinadas necessidades, né? Lembrando, a gente vive numa sociedade que é mediatizada por isso, né? São necessários. Mas o foco aqui está sendo o processo de produção da humanidade nos educandos. A gente está falando de práticas sociais educativas. A galera da arte e educação, principalmente, uma galera mais nova formada em pedagogia também, está trazendo certos elementos disso. Só que, e aí entra o ponto da particularidade do que o MST consegue produzir e outros grupos conseguem produzir, tá? Porque a gente está falando sobre o MST, então eu vou falando do MST, cara. Entendeu? É só isso. Que é você produzir em um ambiente que não é o ambiente ocidental, da branquitude, da escola, né? Entendendo como instituições que estão aqui na roda do capital. Vamos lá que agora é hora de grifar. Eu já vou grifar tudo de uma vez, aí vocês vão ver que o bagulho ficou louco. Aqui é uma parte legal. Calma lá, não é tanto assim não também. Com essa reflexão sobre formação humana, se recupera também uma concepção mais universal de educação. Universal, explica Arroio, não apenas no sentido de para todos, mas de dar conta da universalidade, pluralidade, unilateralidade das dimensões humanas e humanizadoras a que todo indivíduo tem direito por ser e para ser humano. Essa universalidade da ação educativa é a concepção universal da paideia, do humanismo renascentista, da ilustração, do socialismo utópico e científico, dos movimentos sociais, pela igualdade e diversidade, da pedagogia do trabalho e da libertação, do trabalho como princípio educativo. A essa concepção se contrapôs a concepção propedêutica, transmissiva, utilitarista e reducionista da educação, que a vê apenas como uma preparação para a vida, restringindo cada vez mais essa vida a uma competição no mercado de trabalho. E esse daqui é o ponto central. A gente entra, novamente, até porque ele utiliza utilitarista, transmissiva, reducionista, no Paulo Freire. Essa é a pedagogia do capital. Uma pedagogia que te prepara para a vida, mas é a vida da competição no mercado de trabalho. É isso que a gente aprende. E óbvio, né? A gente entende que existem dimensões de diferenças entre as escolas, entre as pedagogias de cada escola. Não é que tudo é único, né? Existe escola militarizada, que é um dos grandes problemas. Existe escola que é só para gente rica, que é outro dos problemas. Existe escola pública, estadual e municipal, que cada uma vai ter os seus próprios problemas. E aí existe o ataque aos professores, existe o ataque com o material pedagógico, existe as próprias limitações institucionais na formação desses professores, então dentro das universidades de pedagogia, dentro do que é a universidade, né, mesmo. Então, tem tudo isso. Enquanto isso, a gente está pensando a ação educativa a partir de uma universalidade, que pensa humanismo, socialismo, que pensa os movimentos sociais, igualdade, diversidade, uma pedagogia que pensa o trabalho, mas pensa ele a partir da libertação, que pensa o trabalho a partir de um princípio educativo. E aí a gente vai voltar para Alexandra Kollontai, Nadia Krupskaya e a Revolução Russa. Embora a Kollontai também fale muito sobre isso, de certa forma, em vários outros aspectos também. O predomínio dessa concepção propedêutica, que é a concepção que tem hoje, levou, em um primeiro momento, a se centralizar a reflexão pedagógica na escola, provocando um distanciamento ainda maior da concepção mais ampla e universal de educação. Só que esse distanciamento impede, contraditoriamente, que seja cumprida a própria função propedêutica atribuída à educação e à escola. Então, reparem que a escola tem um modelo que ela centraliza essa reflexão pedagógica, distanciando de qualquer ideia ampla e universal, qualquer ideia de ser humano, e isso proíbe que a própria função da escola não seja cumprida, né? Vocês lembram? É o Darcy Ribeiro, né, que fala que a destruição da educação não é um acaso, é um projeto. É exatamente isso que está sendo trabalhado. Hoje a gente está tendo aí, né, sendo organizada a greve para o dia 9 e 10 do mês que vem, de abril. O que a gente tem é, literalmente, então, uma greve que ela está buscando responder aos ataques do Tarcísio e do Ricardo Nunes, mas que são ataques que, enfim, além de acontecerem de tempos em tempos, não à toa, a POSP aqui em São Paulo é enorme, porque sempre teve que ter luta, a educação sempre passou por isso, né?
Constituição, gente, não garante porra nenhuma. Porque a Constituição é para colocar o limite máximo do bagulho. Ela parece que coloca o limite mínimo, mas ela não coloca o limite mínimo. O descaso tá aí. Ah, mas constitucionalmente a gente tem que reivindicar a Constituição. A forma como a construção pedagógica é feita dentro do capitalismo, ela é feita para ser isso. Ela é feita para ser isso. E isso, aí a gente pode entrar em elementos interessantes para dialogar um pouco com o que está rolando de discussão hoje. Atualmente tem a ideia de criminalização do discurso red pill, que talvez seja um passo próximo, direto, muito frontal que a gente possa dar, embora não necessariamente vai resultar em progresso, porque a gente tem que discutir, inclusive, as instituições de criminalização e o que elas fazem, né? E isso abre dois aspectos. Um, controle de redes, ou o fim das redes, ou descontrole de redes, ou entender efetivamente o que a gente fala quando a gente está falando sobre regulamentação de redes. Ou projetos que vão para além da regulamentação de redes. De terem redes próprias, de mudar o estilo de servidor que a gente tem, mudar o estilo de comunicação que a gente tem digital, falando digitalmente, enfim, tudo isso. Mas também, no campo pedagógico, não basta apenas a gente olhar e falar, a gente tem que ter educação sexual, que sim, é um ponto muito importante. E talvez um ponto que está muito mais avançado do que qualquer criminalização de discurso red pill. Mas, como você coloca a educação sexual, se, por exemplo, em vários lugares, a escola ela não suporta o calor que está fazendo atualmente. Em outros lugares, a escola está caindo aos pedaços. Em outros lugares, nem tem acesso à escola. Outros lugares, você tem um descaso pelos próprios professores ou do estado da prefeitura com os professores. Isso não é para olhar e falar, não, então a gente não tem que reivindicar isso. Perceba, não é isso. Mas é para entender que, justamente, quando o MST fala, a gente está falando aqui, ó, de, então, elementos da teoria pedagógica, mas para falar sobre elementos da teoria pedagógica, a gente vai ter que pegar e vai ter que falar sobre a tradição teórica dos estudos da história para entender o desenvolvimento tanto da cultura dominante quanto da cultura nossa, que é criada, que é contraditória, mas que está crescendo aqui embaixo. Mas, para falar disso, a gente tem que olhar para a realidade do movimento que a gente está fazendo agora e para a leitura que é feita a partir disso. Enfim, e disso daí a gente vai chegar na formação das pessoas que estão se formando a partir disso. Sim, infelizmente ou felizmente, a gente tem que olhar para a totalidade. A gente tem que ter... E aí, vocês lembram? Ontem que a gente falou com a Roseli Salati-Haldart sobre o movimento, com o processo sociocultural, com forte dimensão de projeto? É sobre isso que está sendo falado. Tá? Eu até estou me estendendo falando aqui, porque a gente está encerrando esse capítulo, porque eu acho que são elementos que têm que ser falados. Que a gente está acostumado com reivindicações que unem indivíduos em prol de reivindicações, mas não em prol de projetos. A gente tem que dar esse passo a mais, a gente tem que arriscar, a gente tem que tentar, a gente tem que errar. Né? É esse o chamado que a gente está falando lá com a Angela Davis, quando a gente estava falando sobre abolicionismo. Voltando então ao livro, que eu já fui muito para longe, né? Eu peço até perdão. Uma certa consciência dessa crise de identidade vem abrindo espaço para que reflexões sobre educação aconteçam cada vez mais em outros locais que não a escola, e desde outras ciências que não a pedagogia. Opa! É verdade, né? Eu sou das ciências sociais e tô aqui. Eu, inclusive, tudo bem que eu tô fazendo licenciatura, né? Mas eu trabalhei em creche, né? Tipo, licenciatura, sociologia. Creche não tem sociologia, né? Beleza, tá tudo bem. Mas eu fiz questão de fazer parte do meu estágio na creche. Porque eu olhei e falei, caralho, eu tenho que entender, mano. Eu tenho que estar lá. Tá aí, porra, tem uma escola aqui de uma parceira que é coordenadora da escola e ela desenvolve um projeto da hora. Porra, o que esse projeto tem semelhança com quando a gente estava no terreiro lúdico lá no assentamento Terra Vista, lá no sul da Bahia? Vamos bater essas coisas, porque eu tô pensando aqui, eu tô pensando na favela de São Paulo, tô pensando nas quebradas de São Paulo. E aí tem gente fazendo coisa, e você fala, caralho, da hora. É isso. Hoje eu converso com muita gente da pedagogia, né? E isso tanto dentro de concepções que visam a transformação social, quanto daquelas que tentam manter o estado atual das coisas a qualquer custo. E diga-se muito sobre esses economicistas e tecnicistas, né? Que estão a favor do status quo. E que estão lá. Não, a escola não tem que ter educação sexual. As pessoas têm que aprender a contar dinheiro. As pessoas têm que aprender a guardar dinheiro porque elas não sabem guardar dinheiro, por isso que elas são pobres.
Não, as pessoas não precisam de sociologia, porque sociologia só atrapalha. Sociologia vai fazer a pessoa virar maconheira e esquerdista. Entenderam? Não é uma galera da pedagogia necessariamente que está falando isso, embora eles também. Mas a gente sabe, o Instituto Lehmann, ele tem como liderança muita gente que não é da pedagogia. E não que não ser da pedagogia seja efetivamente um problema, né? Porque tem gente da pedagogia que ela está falando mesmo. Mas só para mostrar isso daí que ela falou, que tem outras ciências que também estão se olhando em torno disso. É preciso refletir mais profunda e articularmente sobre essas novas práticas e sobre esses elementos teóricos. Recuperar a visão da educação como formação humana da escola, como nos tempos e espaços dessa formação, e da teoria pedagógica como tendo por objeto a compreensão do que é constitutivo da ação educativa e cultural, da socialização e formação da identidade, saberes, valores da construção e apreensão do conhecimento, como diz Arroio, é tarefa urgente para educadores comprometidos com a questão do nosso tempo, que dizem respeito ao próprio destino da nossa humanidade. Vou grifar aqui e grifar o Arroio aí. Eu não tinha grifado antes essa parte. Opa. Esse parágrafo aqui. É nessa perspectiva que reflete Arroio quando afirma que, se hoje temos um predomínio da pedagogia centrada ou exclusivamente preocupada com a escola, é exatamente porque nem sempre situamos as nossas pesquisas ou reflexões sobre o sentido educativo das práticas sociais no âmbito da teoria pedagógica. Ou seja, buscando responder as perguntas sempre presentes, mas nem sempre explicitadas. Como nós nos formamos como humanos? Como educar as pessoas para que cresçam na sua condição humana? Essas devem ser as perguntas que juntem todos os que trabalhamos com educação, seja fora ou dentro da escola. E aqui ela continua enfatizando. Hoje, nosso predomínio é da pedagogia centrada na escola. E a gente tem que pensar a pedagogia fora da escola. E aí, eu gosto da Bell Hooks, que ela fala um elemento, eu estava lendo Cultura Fora da Lei, e em determinado momento ela vai falar um pouco sobre a universidade. Ela vai criticar a universidade como um ambiente liberal e burguês que afasta as crianças. Enfim, não precisa nem falar, né, sobre as mães que fazem universidade, por exemplo, sobre pessoas grávidas que fazem universidade, por exemplo, né? Não precisa nem citar isso, né? A gente já sabe que é um caos e um inferno, e que a universidade faz isso daí de propósito. Porém, ela volta para olhar para a comunidade. E aí, óbvio, né, eu faço esse olhar sobre a minha rua e os espaços universitários que eu colo. Ou, por exemplo, sobre quando eu colo em um assentamento, em alguma coisa assim, que sempre tem essa preocupação com atividades para as crianças, e nada é pensado sem elas, e muitas vezes a gente coloca elas no centro de todo o processo dessa teoria pedagógica, então elas têm que estar no centro desses movimentos também, assim como elas sempre foram o centro das comunidades negras brasileiras. Tá ligado? Isso se perdeu. E eu olho para isso e falo, caralho, isso estava na nossa cara o tempo todo. E esse livro, ele ajuda a desvelar algumas coisas assim, que eu acho muito importantes. E quando esse tipo de pergunta é colocado, certamente fica mais difícil fechar a discussão em torno da escola. Mas ainda se essas perguntas forem situadas dentro de desafios históricos concretos. Pode ser próprio do nosso tempo e lugar o desdobramento daquelas perguntas gerais em algumas perguntas mais específicas. Como formar o povo brasileiro para recuperar sua condição humana de sujeito da história de seu país? Como desenvolver nas pessoas os valores humanos capazes de interromper essa lógica da barbárie social que impera em nossa sociedade? Sobre a escola, nesse contexto, temos de humildemente perguntar: como ela pode ajudar nessa formação? Trata-se de um tipo de pergunta que não tem sido muito comum nas reflexões sobre a pedagogia escolar, embora estejamos em um tempo de sensibilidade social crescente para questões como essa. A escola é olhada, pura e simplesmente, no sentido de a gente precisa que as pessoas saibam ler, escrever, fazer conta e tal, não sei o quê, inclusive dentro de uma ala radical. Não, mas a escola ela tem que integrar um pouco da natureza e fazer com que a pessoa tenha uma questão mais de contato, escolas onde as crianças possam realmente estudar. Esse, geralmente, tem sido o limite das teorias críticas, não das teorias radicais, das teorias críticas. Assim como eu até postei uma foto ontem, né, minha crítica à sociologia crítica, que a sociologia crítica, ela para. Ela não vai até onde ela pode ir. E o objetivo dela é parar, porque é até onde a universidade consegue engolir isso daí. É até onde os processos a nível institucional conseguem engolir isso daí. Qualquer passo para além disso é feito a partir da não regulamentação. Acampamento, Irmã Maria Alberta. Lá tem a Escola Popular de Agroecologia.
E aí, professoras e professores aqui que estão aqui, bora colar lá? Bora fazer umas atividades? Bora aprender com os educadores de lá? Com as educadoras de lá? Vamos fazer essa fita? A teoria pedagógica se empobrece à medida que não colocam mais as questões que a dinâmica social está trazendo para a educação. Da mesma forma que ela se desconstitui quando se descola dos sujeitos sociais concretos em torno dos quais acontece a educação. Nesse sentido, a discussão que vincula hoje educação e movimentos sociais, além de recuperar uma matriz pedagógica originalmente constitutiva da própria pedagogia, traz novas dimensões a ela, transformando-a. A própria ideia da prática social como princípio educativo, à medida que é interpretada desde a realidade de um movimento social concreto, enriquece de novos sentidos e formula novas questões à pedagogia. Esse é o primeiro elemento. Então, o próprio movimento produz uma pedagogia. O próprio movimento vai fazer esse processo de sociocultural, de mudar o bagulho. O segundo elemento é compreender a educação como um processo de formação humana que exige de nós que pensemos em alguns nexos fundamentais para o entendimento dessas ações educativas. A reflexão sobre o sentido mais universal da educação, que a concebe como um processo de formação humana, não pode nos fazer retornar a algum tipo de ideal pedagógico abstrato e essencialista, que inclusive nos ajudaria pouco na condução das nossas práticas pedagógicas concretas. Ao contrário, a reflexão trazida até aqui nos permite e exige pensar a educação como um processo social que acontece através das próprias relações que as constituem. Família, vocês lembram da gente lendo o Mestre Joelson ou lendo o Cacique Babau? Calma lá, que eu vou até tirar a câmera agora, porque agora o papo é muito sério. Vocês lembram disso, né? O Mestre Joelson, seja com quem leu com a gente Por Terra e Território, seja com quem leu com a gente este novo livro, este livro da UFMG que a gente deu esse ano, os vídeos estão salvos, né? As lutas existem pela nossa terra. Mestre Joelson. Ele fala, a gente aqui tem a escola do cacau, porque eles estão aprendendo, eles estão trazendo novas formas de plantar o cacau, pegando como base a cabruca e desenvolvendo a agroecologia própria ali, o sistema próprio deles. Mas tem as escolas das águas, né? Por isso que, com a mobilização indígena agora, se formou a Teia das Águas. Que não é da Teia dos Povos, tá? Diga-se de passagem. A Teia das Águas é uma frente indígena que surge por conta própria esse ano por causa das necessidades de luta. É outra frente. Olha que bagulho louco. Que mais que a gente tem? A gente tem aí, então, o Cacique Babau e a Serra do Padeiro, que eles têm uma escola própria indígena. A gente tem, aqui na comunidade Maria Alberta, né, a Escola Popular de Agroecologia. Mas é uma escola que é voltada porque eles plantam lá. Porque eles já trabalham lá. E não é tipo assim, a gente quer plantar isso, então... Não, é um processo pedagógico que ele vai se fazendo a partir dessas relações que constituem o processo social. Né? Vamos lá. Ó, lembrei de colocar... calma aí. Oh, meu Deus! É que tá lento, desculpa, perdão. Aí. Agora eu lembrei de colocar. As principais relações, segundo a Roseli, são as seguintes. Primeira, relação entre educação e vida produtiva, entendida especialmente na sua dimensão de produção das condições materiais da existência humana. É o que a gente trouxe aqui. Há duas ideias básicas na compreensão desse vínculo. Eu vou batendo na mesa, a câmera vai indo para lá, né? Desculpa. Desse vínculo. E as duas já podem ser consideradas clássicas dentro de uma das tradições pedagógicas que tem sua centralidade na formação do sujeito humano. A primeira delas, impossível de ser desconsiderada depois de Marx, é que não há como compreender a educação sem compreender seus determinantes estruturais, especialmente aqueles ligados ao modo através do qual uma determinada sociedade organiza a produção e a reprodução das suas condições materiais de existência. Não dá para a gente pensar a questão das nossas relações sociais de produção sem entender o capitalismo. Bom, a gente vive sob o capitalismo. Se a gente vai falar uma coisa que a gente quer construir uma sociedade para além do capitalismo, a gente vai necessariamente ter que construir uma teoria pedagógica para além do capitalismo.
Voltando aos termos de Thompson, o modo de produção e as relações sociais que ele constrói condicionam e estabelece as pressões e os limites sobre todo o conjunto de práticas sociais, entre elas a educação. Por isso que a gente interfere, sim, enquanto sujeitos históricos e sociais, mas a gente interfere sob determinadas condições, que são aquelas que são impostas pra gente. Ou seja, há determinantes estruturais no modo como se pensa e se faz a educação em cada período histórico e no próprio processo de constituição dos sujeitos que experimentam essas condições e trabalham com elas. Se você pegar o que foi aprovado enquanto Constituição da Educação, numa época que o Florestan Fernandes estava lutando por isso, e depois você for pegar, por exemplo, qual era o projeto, qual era a ideia do Florestan, o que o Florestan falava para além do que foi colocado na Constituição, e você olhar o que a gente tem hoje, você vai olhar e falar, tá bom, as pressões e os limites do próprio capitalismo estavam ali, elas foram colocadas e são colocadas cada dia mais forte em cima da gente. A segunda ideia se refere aos processos sociais de produção. Calma lá que agora eu grifei todo esse parágrafo. E vocês sabem como eu sou, né? Eu grifei do Marx até o Thompson, tá? Mas podem grifar o último parágrafo inteiro também. A segunda ideia, então, se refere aos processos sociais de produção e reprodução material da existência como educativos ou formadores, ou deseducativos e deformadores, da humanidade nos sujeitos. Quer dizer, se produzindo sua existência as pessoas se educam, então compreender a dimensão educativa da vida produtiva é fundamental para compreender mais profundamente o processo de formação humana, bem como para conseguir desdobrá-los em ações educativas intencionais e planejadas, tais como as que acontecem na escola. Foi a partir dessa compreensão que se chegou à formulação pedagógica do trabalho como princípio educativo, permitindo, depois de uma reflexão ainda mais ampla, sobre a praxis social como princípio educativo, sobre a nossa intervenção na sociedade, então, como princípio educativo, que inclui o trabalho, mas também se preocupa com a dimensão formadora dos processos culturais, da participação nas lutas sociais. Vocês, eu não sei se vocês se ligaram, mas faz um tempo que eu tenho falado, né? Desse processo que... Vamos voltar para a Rosa Luxemburgo? Ela tá ali, eu não sei nem se vocês estão vendo, ela tá ali, né? Ela tá ali. O cartaz dela ali, colar. Rosa Luxemburgo, em determinado momento, fala: 6 meses de rua valem mais do que 10 anos de seminário do partido. O que ela está dizendo é, a luta pela transformação, ela acaba ensinando muito a gente. Não quer dizer que a gente vai acertar sempre, mas quer dizer que a gente vai errar. Vai errar. Só que isso vai fazer com que a gente produza crítica, autocrítica, novas táticas, novas experiências. A Revolução Russa não acertou de cara, gente. Teve 1905, a Rosa faz um resgate de 1880 e 1890 das diversas greves que aconteceram e dos setores que estavam de pé em 1905 de novo. Em 1917 a gente tem fevereiro, depois a gente tem outubro, né? Não é que, tipo, todo mundo no dia, Lenin estava lá na sua casinha, olhou e falou, gente, olha, a gente fazer a revolução, a visão do partido. Lenin estava exilado, Lenin estava preso, não estava nem exilado, estava preso. Quando tudo começa a acontecer. E é isso, é movimento, família, é movimento. Esse movimento ensina muito a gente. Não à toa, Lenin, quando estava escrevendo o Estado da Revolução, né, ele fala, então, ó, gente, não vou continuar escrevendo aqui porque eu tenho que ir pra luta. Foda-se. Ali que se aprende. Uma das implicações dessa visão pedagógica é a inversão, ou pelo menos a relativização, do que Mariano Enguita identificou como uma das constantes da história da educação de todos os tempos, que é o idealismo, ou seja, a concepção de que o ser humano se forma nas ideias, pelas ideias e para as ideias. Ideias geralmente entendidas como palavras, portanto, pedagogia da palavra. E atualmente, pedagogia da palavra escrita, ou da palavra explicada, da palavra destrinchada, onde você tem que fazer toda essa degustação da palavra, como se a gente fosse pássaro. E aí a gente está aqui comendo, mastigando a palavra e colocando na boquinha das pessoas. E aí as pessoas vão comer essas ideias e aí elas vão aprender essas coisas. Família! Sai dessa! Sai dessa! Sai dessa. À medida que passamos a compreender mais profundamente o peso dos elementos materiais na formação humana, tendemos também a compreender melhor a centralidade das práticas, que também incluem ideias e palavras, nos processos educativos. A experiência dos movimentos sociais, eu vou grifar esses 2 parágrafos, tá? E a do MST especialmente, reforça bastante essa concepção menos idealista da educação, essa inversão das ênfases. Por sua vez, altera também o pensar sobre o fazer da escola, mencionando a própria concepção do que devem ser as preocupações centrais da pedagogia escolar. Escola do cacau! Pô,
alguma coisa com plantio de cacau, com cuidado do cacau, com fazer o chocolate, vai ter. E tem! Escola Popular de Agroecologia. Porra, se a aprendizagem não estiver conectado com a terra e com a agroecologia, eu tô maluco. Mas é isso. Essa é a fita. Isso quer dizer que a gente não tem debate de teoria? Muito pelo contrário. Tava lá, né? Você passa assim, né, no Insta, tá lá. Aí do nada aparece lá, MST, Comuna da Terra. Tá lá. As mulheres que organizam todo o trabalho de plantio, toda a perspectiva pedagógica estavam reunidas nessa escola, debatendo. Porque tem muita coisa para ser feita, a gente tem que debater também. Tem ideia, tem palavra, mas tem prática. E essas coisas se conectam. Essa que é a fita. Segunda, relação entre formação humana e cultura. Destaco 3 aspectos dessa relação que podem se apresentar combinados em determinadas práticas educativas. Vocês veem, eu falei, ela sempre abre, ela está no segundo ponto, e no segundo ponto ela abriu o segundo ponto, do segundo ponto, e nesse segundo ponto ela vai abrir 3 aspectos. O primeiro deles é quando se remete ao conceito antropológico de cultura e situa a educação como transmissão cultural. Enfim, educação como transmissão cultural. Do conceito trazido por Alfredo Bose, que segundo ele é um dos conceitos que atravessa os tempos e se conserva até hoje, essa dimensão é destacada. Cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos, dos valores que devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social. A educação é um momento institucional marcado do processo. Eu não vou grifar de marca texto, mas eu grifei esse itálico, porque se algum dia eu for me aprofundar em cultura, vai ter que passar para Alfredo Bose, né? Quer dizer, as ações educativas, incluindo as escolares, são sempre portadoras e muitas vezes intencionalmente transmissoras de um determinado patrimônio ou tradição cultural. Isso quer dizer que a educação... Isso quer dizer que a educação faz o papel mediador entre gerações, o que acaba sendo uma dimensão central nos processos de formação humana, embora bastante relativizado na sociedade tecnológica, que parece considerar já não ter muito que aprender com as gerações anteriores. Trata-se da reflexão antiga sobre o papel socializador da educação, que também deve ser compreendida como reprodução de relações de dominação de emancipação social, à medida que sejam considerados os determinantes estruturais da própria produção cultural. Isso tem a ver com o próprio momento que a gente passa, né? Um momento em que essas ideias das pessoas mais velhas que a gente são pessoas que, né, pegando assim mais ou menos, mas são pessoas nascidas ou que lutaram durante a ditadura. Então, talvez a gente passe por um novo processo em relação a isso. Em contrapartida, a tecnologia, ela é colocada, a tecnologia, eu falo dessa tecnologia no sentido alienador da coisa, tá? No sentido de economia de dados, no sentido de coleta de dados, no sentido de exploração do nosso tempo, de exploração das nossas mentes, de exploração das nossas crianças, que é um processo alienador, sugador, né? Que você consegue ideologicamente tirar, inclusive, qualquer papel mínimo de criticidade que a educação tenha no aspecto institucional da escola. E você volta isso para um lugar que é mediatizado por dados que aparecem como neutros, mas, na verdade, eles têm dono. Eles têm sentido. Eles têm projeto também. Né? Eles são status quo. Essa é uma reflexão que precisamos retomar em uma pedagogia comprometida com mudanças, rompendo com a interpretação simplista que vê a tradição cultural como sinônimo de visão tradicional ou conservadora do mundo. A história nos ensina que as relações são mais complexas do que parecem e devem ser consideradas com mais humildade e rigor, especialmente quando se trata de compreender os processos educativos presentes no movimento social. Para quem quiser se aprofundar, Eduardo Thompson, Costumes em Comum, estudo sobre a cultura popular e tradicional. Não vou marcar aqui, mas, enfim, quem quiser dá aí outra referência. O segundo aspecto se refere à presença dos elementos culturais nas relações pedagógicas como relações humanas. Talvez seja possível trazer o essencial dessa ideia através dos conceitos de invasão cultural e de síntese cultural formulados por Paulo Freire na sua Pedagogia do Oprimido, e que tem servido de princípio pedagógico para muitas das práticas da educação popular. Segundo Paulo Freire, a invasão cultural é uma das características da ação antidialógica, caracterizando-se pela penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a esta sua visão de mundo, enquanto eles freiam a criatividade ao inibirem sua expansão. É por isso que o rap e o funk são picotados pelas instituições dominantes.
Mas é por isso que as Big Techs, elas trazem coisa de fora, né? Elas não são daqui. São invasoras. E botam invasoras nisso. Uma das implicações da invasão cultural é exatamente a introjeção da visão de mundo do opressor pelo oprimido, o que produz um obstáculo cultural muito forte na superação da opressão, à medida que impede a escolha moral pelo engajamento em uma luta contra os opressores. E a gente volta, né? Quando a gente olha a partir desse aspecto, por exemplo, para a questão das crianças, dos red pills e de tudo isso, a gente volta para o que Bell Hooks fala, Angela Davis fala, Marx falava, Rosa Luxemburgo fala, né? Mas de o que está formando efetivamente essas crianças. Eu estou fazendo um trabalho agora na faculdade que é sobre isso, que é sobre o que as crianças estão assistindo, vendo, consumindo, quem que está orientando elas em torno disso, quanto tempo elas fazem isso. É um começo de um debate sobre esse tema, né? Todo o esforço de construção metodológica de um novo jeito de fazer a educação do povo, feito por Paulo Freire e outros pedagogos identificados com sua teoria pedagógica, foi no sentido de inverter o modo de relação educador e educando, para romper a invasão cultural e estabelecer o processo que chamou de síntese cultural. Para chegar a esta, é preciso um tipo de relação pedagógica que promova a inclusão ou a imersão dos sujeitos em seu próprio mundo cultural, que por sua vez é também econômico, político, social, para, desde a própria consciência deste mundo, o educando ou a educanda entrar em diálogo com outras culturas, geralmente representadas ou trazidas na relação com seus educadores e educadoras. Esse tipo de reflexão nos ajuda a pensar que as ações educativas acontecem entre pessoas, cada uma com saberes de valores, de cultura, e que o processo de formação é uma relação de reciprocidade. Nas palavras do próprio Freire, as pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. Grifem esse trecho. O que também quer dizer mediatizadas pelo modo de vida que conforma esse encontro. O terceiro aspecto presente na relação entre educação e cultura, exatamente aquele que estou enfatizando neste olhar sobre o MST, busca compreender as ações educativas como parte de processos socioculturais, ou seja, como práticas que participam da produção ou da formação dos novos sujeitos sociais que emergem da dinâmica de cada período histórico. A ênfase aqui está na compreensão de como o processo de formação humana pode ajudar no fortalecimento cultural e político de determinado grupo social que se constitui como sujeito da luta de classes. É assim que se pode compreender o sentido sociocultural das experiências de educação do MST, buscando aprender nos vínculos orgânicos de determinadas práticas educativas com o movimento social, a pedagogia que ajuda a reproduzir e a construir a identidade de seus sujeitos, potencializando os processos culturais produzidos no conjunto das lutas e na dinâmica de organização desse movimento. É entender a complexidade de coisas que dá o caráter da pedagogia do próprio movimento, que se dá na luta, na dinâmica, na produção e reprodução, enfim, em vários elementos. Voltamos agora para o terceiro ponto do segundo elemento, que é a relação entre educação e história. E aqui, para quem trabalha no Estado, na Prefeitura, vai ser uma dor no coração, né? Porque é isso. E se é preciso destacar essa relação, é porque, como analisa em Gita, também pode ser considerada uma das constantes do pensamento educacional, especialmente antes de Marx apresentar a educação como sendo um fenômeno ahistórico. E em Marx, né, que segundo Althusser é quem descobre o continente da história, vai trazer isso daí para frente. Né? Por isso, tratar da relação entre educação e história é inscrever-se em uma tradição pedagógica que rompe também uma tradição, exatamente aquela que ainda predomina hoje em muitas práticas e discussões sobre educação e sobre a escola. O ser humano é uma produção histórica. O fazer e o pensar, a formação humana também são produções históricas. Cada tempo coloca desafios e ferramentas próprias para o conjunto de práticas educativas. Se aceitamos esse pressuposto, podemos avançar para uma outra ideia, exatamente a que penso fundamentar esse olhar que estou constituindo sobre o MST. Trata-se de considerar a história também como uma das matrizes da teoria pedagógica, afirmando agora a história como princípio educativo. Nesses tempos de culto ao presenteísmo, como um modo de reprodução de uma sociedade de dominação e de exclusão, talvez essa seja uma das dimensões fundamentais hoje para pensarmos uma pedagogia voltada a propósitos sociais emancipatórios. E aí são três as ideias que a autora considera importantes no entendimento da história como princípio educativo e que ela vai aprofundar na sequência desse trabalho. Né? E aqui, talvez por ser resumo, eu nem grifei quando eu li a primeira vez.
Aqui até o final eu não grifei nada. Embora no próximo capítulo eu tenha grifado coisa pra cacete. A hora que eu começo a grifar é só grifo. Vamos lá. A experiência humana constitui um processo histórico, é uma experiência essencialmente formadora ou educativa. Fazer-se humano e fazer-se sujeito social é fazer história. Fazer história é formar-se com humanidade, como sujeito humano. Quem eu sou? Qual é a minha família? Qual a tradição da minha família? De onde ela veio? Por que ela veio para cá? Por que eu moro onde eu moro? Por que eu estudo onde eu estudo? De onde as pessoas que estão ao meu redor vieram? Por que elas estão aqui? O que me conectou com outras pessoas? Tudo isso é história, gente. E conforme você mais vai se aprofundando, você vai ver que tem histórias e histórias. E muitas histórias. B. Uma das dimensões fundamentais da educação como formação humana, na perspectiva da emancipação humana e da transformação social, é o desenvolvimento da consciência histórica. O saber se parte de um processo que não começa nem termina com cada pessoa, ou cada grupo humano, ou cada classe social. E não há como desenvolver essa consciência sem conhecer a história. O que nos chama a atenção para uma das tarefas educativas muito próprias da escola, né? Que é esse olhar que a gente estava trazendo, inclusive, da questão universal. C. A ênfase na compreensão da educação como um processo mais do que como um produto ou como preceitos pedagógicos fixos. Trata-se de um olhar que altera substancialmente o jeito de pensar e de fazer a ação educativa e que nos exige uma postura dialética diante das diversas dimensões que constituem as possibilidades da formação humana. Cara, e é muito louco, porque quando você entra nesse processo a fundo, coisa que eu ainda não entrei, né? Que eu tenho minhas aproximações e recuadas, principalmente no papel de estar inserido ali em algum processo educacional nesse sentido mais direto, tá? Porque o que eu faço aqui, embora tenha uma parte desse caráter, ainda é numa relação que eu não gosto, que é essa relação digital e que eu tô aqui gravando e depois vocês veem, ouvem e leem, né? Talvez não seja sobre isso. É óbvio, eu trago minhas experiências aqui para fazer com que vocês reflitam sobre as suas próprias experiências. Mas esse daqui é meio que aquele apêndice, o apêndice das ideias mais particulares, de uma leitura mais radical e tal, não sei o quê, que é importante, só que vocês sabem, né? Eu faço isso presencialmente, eu faço isso pessoalmente, eu faço isso face to face. Rosto no rosto, olho no olho. Cara na cara, na pele, enfim. Terceiro elemento. A escola é um dos tempos e espaços da formação humana e não há como compreendê-la fora de seus vínculos com processos sociais concretos. Pensando a partir dos desafios históricos próprios do nosso tempo, é preciso pensar este elemento através de duas compreensões combinadas. A primeira, novamente rompendo com toda uma tradição do pensamento educacional, é a de não confundir, família, não confundir educação com escola. Quando eu entrei nessa fita de estudar pedagogia, fazer licenciatura e tal, eu tinha muito medo de certas coisas que eu dizia, né? Eu olhava e falava, puta que pariu. E a Roseli, ela me deu uma acalmada no coração. A Roseli, o mestre Joelson, a Escola da Reconquista, da mestra Maiá, né, Maria Muniz, enfim. A escola não é o único tempo e nem o único espaço de formação humana. Essa é a compreensão decorrente da concepção da prática social como princípio educativo, que por sua vez acabou levando em alguns momentos a uma secundarização do papel educativo da escola. A própria trajetória do movimento de educação popular no Brasil e América Latina é marcada pela ênfase nas práticas educativas que se desenvolvem fora da escola, às vezes mesmo contra a escola. Foi principalmente a luta dos movimentos sociais pela escola pública de qualidade que acabou exigindo uma nova reflexão pedagógica que rompesse com essa separação estanque, devolvendo um lugar efetivo para a escola da educação do povo. Então, os movimentos sociais, a luta popular, recolocaram, eu quebrei meu lápis, a escola dentro desse processo. Eu ainda hoje entendo que, sim, a escola, porém eu acho que a gente tem que recriar o que a gente entende por escola, desde espaço físico até espaço pedagógico, tá? Sendo bem sincero. E não é sobre falta de quadras, sobre escolas que não são adaptadas ao calor, porque eu estudei em várias escolas que eram adaptadas a isso, que tinham quadras. E ainda assim, era a educação mais utilitarista possível. Então é um pouco além disso. Um pouco além disso. A segunda compreensão vem deste movimento. A escola é um lugar fundamental da educação do povo, exatamente porque se constitui como um tempo e espaço de processos socioculturais que interferem significativamente na formação e no fortalecimento dos sujeitos sociais que dela participam. E óbvio, né? Aí você me pergunta, pô, Marcelo, então o bagulho é a gente ensinar nossas crianças dentro de casa? Não, vai tomar no cu. Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Pelo amor de Deus, vamos lá. É
fazer o projeto da escola ser o mais radical possível, né? Escola do Cacau, Escola Popular de Agroecologia, é disso que a gente está falando. A Escola do Cacau, ela também se faz dentro da sala de aula, mas essa sala de aula ela muda constantemente de lugar. Inclusive eu gosto de quando ela não é dentro de sala de aula. E se constitui, assim, muito mais pelas relações sociais que constrói em seu interior do que exatamente pelos conteúdos escolares que veicula. Embora os conteúdos também participem desses processos, especialmente no que se refere à produção e socialização de conhecimento. Dessa perspectiva, uma importância maior ou menor da escola em relação ao conjunto diverso dos processos de formação humana está relacionada à própria consciência dos sujeitos que atuam na escola sobre não ser ela o único nem o melhor lugar dessa formação. Porque essa consciência implicará em uma atitude de alargamento das preocupações educativas da escola, da derrubada cultural dos muros que a separam do mundo da vida e da história real. Isso precisa ser feito para que a escola se deixe ocupar pelas outras práticas sociais e por suas dimensões educativas, e o que é mais importante, pelos sujeitos dessas práticas. Esta é uma reflexão que voltará mais adiante, e uma questão importante que se projeta como desdobramento dessas reflexões iniciadas, devendo ser discutida com toda a nossa atenção e nosso rigor, é o seguinte: que matrizes pedagógicas são retomadas e que outras são criadas a partir de um fazer e de um pensar a educação e a escola, desde seu vínculo orgânico com a dinâmica educativa de um movimento social com as características do MST. Uma última consideração geral sobre essa concepção de olhar para o MST e o final deste capítulo. Não escreva este trabalho em uma certa tendência teórica atual que possa considerar a cultura como categoria central, sob o argumento de que estaremos no momento da cultura, assim como já existiu um momento da economia e outro da política. Então repare, só para falar, ela não está sendo culturalista, não está colocando a cultura no sentido de a gente não pode ligar para a luta de classes e a gente tem que ligar para a cultura. A gente não pode ligar para a questão de o que é o modo de produção capitalista, a gente tem que ligar para a cultura. Não é verdade. Se é verdade que cada tempo produz sua própria sensibilidade a determinadas questões mais do que outras, também o é que sempre será tempo para abordagens que deem conta do conjunto das dimensões que constituem o processo histórico. E a explicação sobre o que está vendo hoje, sobre por que está havendo hoje uma maior sensibilidade para as questões culturais, não é possível buscar senão na própria morada material da cultura, que não se remete necessariamente à vida produtiva e ao formato político que ela projeta a luta de classes. Grifem esse final e a explicação para baixo, porque, sim, a gente está olhando para a questão cultural, mas olhar para a questão cultural de por que a gente vive numa sociedade capitalista e por que a gente aceita viver numa sociedade capitalista. Quais são os elementos que fazem a gente romper com essa sociedade capitalista? E a cultura está nesse meio, porque a cultura não é separada, a cultura não é fragmentada, nossas vidas não são fragmentadas, gente. Isso é um bagulho da ciência ocidental. E pau no cu da ciência ocidental. E é um dos bagulhos que mais me deixa puto nas ciências sociais. Porque você é de uma determinada área, e se você quer dialogar com a outra, nossa, meu Deus, não pode. Você é excluído, inclusive, por fazer isso, porque a universidade não aceita isso ainda. E eu nem quero que ela aceite, a gente tem que criar nossas próprias universidades também, né? Chega de universidade ocidental, chega desse pensamento. Que é um pensamento, inclusive, que eles roubaram de nós, né? Salve, salve. Casa Tainan, que estava falando sobre isso recentemente. Enfim, família, a gente encerra aqui esse capítulo. A gente volta, então, semana que vem para falar sobre a formação do Sem Terra e o movimento sociocultural. A gente se vê na próxima. Um grande beijo. Até mais. Tchau! Calma aí, nem tirei da tela, né? Agora sim, vocês podem me ver. Um grande beijo. Até mais. Tchau!